Por que será que quando você senta para estudar, sempre parece um enorme sacrifício? Mas para ver uma série, jogar um pouco, rolar o feed, vai fácil, fácil, a coisa flui. Existe uma explicação científica para isso. Na verdade, existem algumas. Mas a principal delas é que, ao contrário do que você pensa, quase sempre estudar não é bom. É desconfortável. Bom é o resultado do estudo. A aprovação, o diploma, a conquista, o orgulho. Enquanto as redes sociais, jogos e séries ativam o seu sistema de recompensa quase instantaneamente no contato com elas. Mas e se você pudesse aprender a gostar de estudar, usando esse mesmo sistema de recompensa ao seu favor, para conseguir estudar todos os dias, ou o mais próximo disso na sua realidade, sem depender de força de vontade e sem sucumbir para preguiça? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o estudo é tão desconfortável e como transformar sua rotina de estudo em uma jornada com pequenas recompensas, autoconhecimento, êxitos acumulados e progresso real. Sem truque, sem fórmula mágica, só estratégias que respeitam o seu tempo e o seu modo de funcionar. E no final, eu ainda vou te mostrar como aplicar isso no seu dia a dia, na sua realidade. Mesmo que você se sinta cansado demais, travada, sobrecarregada e já há algum tempo. Você vai ver como é possível. Antes de mais nada, se você não me conhece ainda, meu nome é Herbert Pinto, eu sou psicólogo com mais de 6 anos de experiência ajudando pessoas nos mais variados temas, entre eles procrastinação. E minha missão aqui é te ajudar a superar a procrastinação nos estudos de um jeito que ninguém fala, usando princípios de psicologia e estratégias de regulação emocional. Então, se isso te interessa, se inscreve no canal já de início, que a gente tem vídeo por aqui toda semana. Vamos lá então, sem enrolação. Uma excelente maneira de desenvolver o prazer por estudar é montar um ritual de estudo. Um ritual ele tem um gatilho, um ambiente, uma ação humilde e uma recompensa, predeterminadas, previstas, específicas para acontecer. Mas por que, Herbert? Por que ele tem que ter essas partes? Vou te explicar. Antes eu preciso te explicar brevemente por que ver séries ou mexer no Instagram é muito mais interessante do que estudar do jeito que você estuda hoje. Primeiro, pela gratificação instantânea. É muito acessível, é muito ágil, é muito prático ter acesso à recompensa que esses comportamentos proporcionam. Não é muito difícil. Assim que você engaja, já é possível que você tenha um acesso à recompensa. Então, ainda que fosse mais difícil do que estudar, pelo acesso, a acessibilidade da recompensa, talvez colocasse isso na frente de estudar, já que estudar tem um pouco de delay para você ter acesso com a recompensa em geral. A gente vai chegar lá. Então esse é o primeiro ponto. Gratificação instantânea. É isso que põe redes sociais, joguinhos, ver Netflix, ver séries em outros provedores na frente dos estudos. Além disso, tem o baixo custo de resposta. Porque não só a recompensa ela é ágil, ela é fácil, ainda existe pouco esforço associado a acessar essa recompensa. Além disso, tem outro fator também, que é a novidade barra variedade. Não sei se você sabe, mas as redes sociais elas têm conteúdos, por exemplo, que têm data de validade. O Instagram Story, ou o Story do Instagram, tem um limite de 24 horas. Não é à toa que os desenvolvedores, os mantenedores definem esses tempos. É para que haja sempre uma nova safra de conteúdo, sempre haja uma novidade, algo que possa despertar seu interesse, pegar você pela surpresa e pela curiosidade. E, além disso, tem uma variedade, justamente porque o tempo de vida é curto, existe uma variedade de estímulos ali, de fontes de dopamina que você pode gostar. Mesmo que você goste de um tema, tem várias formas de o conteúdo do Instagram, o conteúdo do TikTok impactar você com esse tema. Às vezes é um vídeo curto, às vezes é um vídeo um pouco mais longo, às vezes é um carrossel, às vezes é um desafio, às vezes é uma trend. Só para ficar nas redes sociais, sem falar de jogos, sem falar de séries, que aí é um mundo mesmo, né? Você abre a Netflix, a cartela gigante está lá para você. Esse é um terceiro ponto. Então não se perde. Gratificação instantânea, baixo custo de resposta para ter acesso a essa gratificação, novidade e variedade. Mas tem o último ponto que para mim é o principal, que é isso te oferece fuga e entretenimento. Esse ponto ele é super importante porque ele é emocionalmente relevante. Quando eu falo de fuga, eu estou falando de alguém que consegue escapar da ansiedade que está sentindo no mundo offline, mergulhando naquela tela. Então talvez eu tenha brigado com alguém que eu gosto, talvez alguma coisa tenha acontecido do jeito que eu não esperei, ou alguma coisa que eu não esperava aconteceu. Não importa. Se eu estou ansioso, ansiosa, eu encontro no meu celular um refúgio, um lugar para fugir de fato. E não que fugir, não estou colocando fugir de forma pejorativa. Ah, você foge dos desafios da sua vida no celular. Não, eu estou falando de um recurso que o cérebro da gente tende a preferir mesmo. Se eu consigo ter alívio desse caos, desse sofrimento aqui, é aqui que eu vou. Então essa fuga da ansiedade, esse alívio da ansiedade, está bem localizado ali na palma da sua mão. Quero dizer, tem uma direção bem clara para onde ir quando você quiser fugir disso tudo. E, como eu mencionei, também tem entretenimento. E no caso do entretenimento, você acaba fugindo não da ansiedade, mas do tédio. A nossa sociedade
está muito mal acostumada ou está muito pouco acostumada, melhor dizendo, a lidar com o tédio. Lidar com o tédio parece sinônimo de fugir do tédio. Então, pô, tô entediado, deixa eu ver alguma coisa para fazer. Como se estar entediado fosse um problema em si mesmo, quando na verdade o tédio ele é uma experiência emocional, a expressão de uma experiência emocional que merece espaço como qualquer outra. Mas quando a gente não aprende a lidar com ele, sendo o tédio como ansiedade uma experiência de estresse em algum nível, a gente tende a fugir disso porque a gente não sabe manejar e dar de outro modo. Seja como seja, não aprendi, o celular está lá para me ajudar a matar o tédio. Como? Com toda essa novidade e variedade que eu acabei de mencionar com você. Em contraste, rapidamente, antes de falar do ritual que vai te ajudar a começar a aprender a gostar de estudar, eu quero falar do porquê que estudar exatamente é difícil. Por que exatamente estudar é difícil, é desconfortável? Primeiro porque a recompensa, em contraste com a recompensa das redes sociais, dos joguinhos e das séries, que é acessível, quase instantânea, a recompensa de estudar geralmente ela é de médio e longo prazo. Então eu estou estudando agora para demonstrar um conhecimento numa prova, estou estudando agora para fazer uma avaliação que, uma vez bem sucedido, eu vou ter um resultado favorável. Aí vem a conquista, o orgulho, aí vem o cargo público, aí vem meu mestrado, meu doutorado, minha graduação. O principal objetivo de estudar não está no aqui e agora, acessível logo em seguida quando eu engajo para estudar. Você percebe? Até quando você gosta do que você está fazendo, você pode gostar e extrair disso algum prazer, e inclusive é isso que eu vou te ensinar no ritual, mas ainda assim, o grande finale, o objetivo final não está acessível logo em seguida. Diferente de quando você quer matar o tédio no celular, que o grande finale é matar o próprio tédio. Então é uma coisa que você tem acesso bem praticamente, bem agilmente. Além disso, estudar tem um altíssimo custo de resposta. Estudar é bastante custoso para nós cognitivamente falando. Por quê? Porque envolve várias funções executivas, as quais controle inibitório, me manter sentado, manter a minha atenção, que já é controle atencional, já é uma outra função executiva das nossas funções cognitivas. Eu tenho que fazer algumas projeções e associações, eu tenho que regular minhas emoções, porque a regulação emocional também é uma função executiva. Quero dizer, caramba, não entendi de primeiro, estou frustrado, tenho que lidar com essa frustração e voltar, ok. Deixa eu voltar e ler o texto. Não entendi de novo. Deixa eu voltar e ler o texto. E nesse inteirinho, sua cabeça está buzinando um monte de cobrança, um monte de buzina, de fato. Eu gosto dessa metáfora, né? É como um trânsito. Olha, você não entendeu qual é o problema. Eu devia ter entendido. Assim você não vai progredir. Você quer mesmo passar assim? Você acha que você vai passar assim? Talvez seja melhor desistir já agora. Uma série de buzina na sua cabeça e você tem que lidar com tudo aquilo para manter o foco atencional, controle inibitório, planejamento, associação, etc, etc, etc. Então, tudo isso acontecendo aqui dentro, nesse maquinário que é o seu cérebro, e você ali. Do lado de fora está uma paz, do lado de dentro está uma guerra. Por isso que estudar tem um altíssimo custo de resposta. Além disso, estudar tem menos novidade e variedade. Por quê? Porque às vezes envolve, ou quase sempre envolve, repetição. Por isso que um professor ou alguém gravando um vídeo para você no YouTube, às vezes repete o mesmo ponto. Porque a didática envolve repassar o mesmo conteúdo para aumentar a sua capacidade de fixar. Quando você está estudando, existe o cenário da revisão justo por isso. A revisão tem essa função também de passar de novo pelo mesmo conteúdo, para que você tenha a chance de fixar melhor aquilo, para melhorar a retenção do conteúdo. Então, nesse sentido, a gente vai pecando na novidade, vai pecando na variedade, e a gente fica com o mesmo estímulo, e isso tende a favorecer o tédio, e por isso mesmo, estudar tende a ser menos gostoso ou simplesmente não gostoso. E por último, mas não menos importante, tem uma carga emocional bastante associada. Aqui eu queria enfatizar que existem experiências como a culpa pelo tempo perdido, que você já devia ter passado nessa prova, o tédio, a frustração de não ter entendido o conteúdo, tem a angústia de, pô, não é melhor desistir, poupar essa energia, esse tempo, tem a vergonha de, não sei, não alcancei alguns lugares que eu acho que nesse momento da vida eu já devia ter alcançado. Tem um monte de coisa difícil acontecendo com as quais você tem de lidar com a bundinha sentada na cadeira tentando estudar. Então não é só sentar a sua bundinha na cadeira, aquecer o assento e ok, estou aprendendo. Tem tudo isso acontecendo, toda essa guerra interna, por assim dizer, que acaba sendo uma coisa que torna estudar ainda mais difícil. Mas vamos falar então do ritual e de como mudar esse jogo. Existem 4 pilares para a criação do seu ritual de estudo que você pode observar na intenção então de criar o seu e começar a mudar, virar o jogo da sua relação com os estudos. O primeiro pilar é o pilar do gatilho. Basicamente, super ajuda a ter um gatilho, um start, alguma coisa no ambiente, alguma dica contextual que vai sinalizar para você que é hora de estudar. Isso é muito importante porque todo hábito requer um gatilho, seja intencionalmente criado ou acidentalmente criado. Exemplos de gatilho podem ser uma música que você põe para estudar, pode ser, não sei, alongar-se, fazer um alongamento, uma posição de yoga, se você é do yoga, fazer algum movimento, percebe? Dar uma alongada no corpo, fazer um ritual de alongamento, fazer um exercício, não precisa ser uma série, não, um exercício ou dois,
para alongar o corpo e até para colocar você num estado de relaxamento que vai te permitir estar um pouco mais confortável assim que você sentar na cadeira para estudar. Além disso, você pode utilizar também, não sei se você é dos aromas, acender uma vela aromática, um incenso, enfim, use a sua criatividade. O que eu vou te dizer é que isso não seja muito longo, porque tudo que a gente não quer é que isso fique entre você e o estudo. Que a gente acabe procrastinando o início do estudo em nome de estou me preparando, estou fazendo meu ritual aqui, começando pelo gatilho, hein? Que seja uma coisa breve, de 3 a 5 minutos no máximo, para que você possa sinalizar para você mesmo, para o seu cérebro, que é hora de estudar, que diante disso eu faço aquilo, diante desse gatilho eu estudo, mas que não leva muito tempo. Segundo ponto, a gente tem um local. É super importante que você tenha um local para estudar, um local destinado ao estudo. Esse local, idealmente, seria sempre o mesmo, mas como a vida ela não permite que a gente viva com muitos ideais na prática, ou nenhum na prática, você pode definir um ou dois, quiçá três, mas não muitos locais, porque o que a gente quer é que ele fique associado com o que você faz lá, que no caso é estudar. Então, se você tiver um canto no seu quarto, na sua mesa lá no escritório, uma sala de estudo, enfim, se você tiver acesso a isso, seria o ideal. Nesse caso, esse vai ser o seu local de estudo. Mas se você não tiver um local específico para o estudo, que seja um local, então, que você possa fazer atividades mais associadas a estudar. Talvez algumas atividades intelectuais. Então, de repente, a mesa do trabalho. Porque lá você talvez já trabalhe tarefas intelectuais, né? Considerando aqui alguém que, por exemplo, trabalha de casa, se for o caso. Se você não trabalha de casa, separa um canto na sua casa, que sendo o seu quarto, é claro que é importante que não seja a sua cama. Por quê? Porque a sua cama já está associada, já é local para outro hábito, que no caso é dormir, por exemplo, e aí vai competir. Seu cérebro vai ficar meio perdido. Tá, toma cama. Aqui eu durmo, aqui eu mexo no Instagram, porque eu sei que você também pode ter criado esse hábito. Eu durmo, eu mexo no Instagram, eu estudo. Você percebe? Ele fica nesse dilema e acaba não sendo um contexto muito claro para a ação que você gostaria de exercer naquele momento, que no caso seria estudar. Fica confuso. Isso é sobre o local, e aí tem a ação humilde. O que é a ação humilde? A ação humilde você consegue entender com uma pergunta, bem assertiva e direto ao ponto. Qual é a quantidade de tempo, qual é a quantidade de página, qual é a quantidade de questão, não importa. Qual é a quantidade que é pequena o suficiente para você realmente fazer, tipo hoje, mas grande o bastante para você levar a sério. Você consegue chamar isso de sessão de estudo. Qual é essa quantidade? Em tempo, talvez o quê? Meia hora? Não sei, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. O que a gente quer é que você diminua a barreira de entrada com a ação humilde para que você possa começar a estudar. E uma vez que você está em contato, sua probabilidade de continuar estudando, não só naquele dia e fazer um tempo maior do que você planejou, mas nos próximos dias, é muito maior. Muito maior do que se você põe na cabeça, não. Quando eu sentar para estudar, tem que ser sempre 1 hora, pelo menos. Aí você está jogando contra você próprio. Porque lembra, estudar é custoso. A gente precisa tornar a nossa vida mais fácil nesse sentido. E, tornando a nossa vida mais fácil assim, a gente não só engaja mais, como estudar fica menos difícil e a gente gosta mais, então, de estudar. E aí você começa a entender como é que a sua relação com o estudo pode modificar. Fica mais fácil, fica mais leve, é menos sofrido. Eu me frustro menos quando eu tenho que estudar, porque eu consigo mais, já que eu estou sendo humilde. Esse é um exemplo, então, para você de ação humilde, esse é o conceito. Mas para, de fato, mudar a sua relação com os estudos, a gente pode acrescentar a recompensa, que é o quarto pilar. Então lembra, gatilho, local, ação humilde, recompensa. Na recompensa, a gente está fazendo algo que todo hábito precisa ter. A gente está colocando ali no nosso ritual de estudo, para criar o hábito de estudo, algo que qualquer hábito precisa ter, que é uma recompensa para aquilo. Lembra que eu falei da gratificação imediata das redes sociais? Lembra que eu falei da gratificação atrasada, né? Uma coisa que é de médio e longo prazo quando a gente fala de estudar? Então, aqui a gente vai inventar uma recompensa por ter estudado. A gente chama na psicologia isso de reforçador arbitrário. A gente, pelo nosso arbítrio, vai inventar que se a gente estuda, a gente tem acesso àquilo. Nesse caso, a gente está oferecendo uma camada a mais de motivação, além da camada que a gente já tinha para a motivação de estudar. E aí você consegue associar estudar a mérito, a conquista, eu estou tendo acesso a isso porque eu acabei de estudar, e isso tende a ser, junto com a ação humilde, os motores do que muda a sua relação com os estudos. Até porque muita gente aprendeu que estudar, na melhor das hipóteses, traz alívio. Por quê? Porque eu tenho que, eu já tinha que. Então, se eu estou estudando agora, tudo que vem de bom disso é um alívio por fazer o que eu já devia estar fazendo. Só que alívio não é necessariamente capaz de manter você engajado com alguma coisa. Por quê? Porque se é para me aliviar, eu nem faço a coisa, ué. Se eu tenho que estudar para me sentir aliviado de já ter estudado, e o melhor que eu vou conseguir disso é não sei, se eu me distrair o suficiente, talvez eu já esteja aliviado e não preciso nem passar pelo processo. Se eu fingir que não tenho que estudar, se eu puxar o meu Instagram, de novo, atrás da ansiedade, de combater, fugir da ansiedade e do tédio, talvez eu esteja ocupado demais para estar me cobrando de não estar estudando. E aí eu estou aliviado também.
Você percebe? Alívio por alívio você encontra de outro jeito. Não precisa estudar para sentir o alívio de ter estudado. É só se distrair. E é isso que a maior parte das pessoas acaba fazendo sem perceber. Então, eu estou te oferecendo a chance de mudar sua relação com os estudos, criando mais do que alívio como recompensa. Quais são os exemplos, então, de recompensa para a gente concluir o nosso vídeo hoje? Bons exemplos de recompensa tendem a ser experiências. Claro, você pode pensar em, não sei, coisas mais instantâneas, como, por exemplo, comida. O problema é que quando a gente define uma comida, eu vou comer tal coisa, vou comer um chocolatinho, eu vou comprar não sei o que para mim. O problema é que isso tende a prejudicar a sua saúde. Não serve como recompensa para estudar se vai prejudicar a sua saúde. A ideia é que você faça alguma coisa que é sustentável, que você possa usar de recompensa seguidas vezes. Então eu sugiro experiências. Se for uma comida, que seja uma comida saudável. Quero dizer, um alimento natural, uma fruta que você ama, sei lá, um prato que não é cheio de calorias, açúcar, gordura, alguma coisa que seja sustentável. Pensa nisso. A ideia é que você consiga manter isso por uma quantidade de tempo maior do que uma semana, 2 semanas. É para ajudar você a manter o seu hábito de estudar por meses e meses. Mas eu vou fazer um disclaimer quanto a isso no final. Vamos para alguns exemplos, então, de experiência. Se eu estudar, eu vou tirar um tempinho para jogar o meu joguinho. Percebe que aqui você usa o seu joguinho, aquele joguinho, aquela ideia, no caso do joguinho, que antes era até um impeditivo para estudar, ficava entre você e o estudo, era um obstáculo, tomava seu tempo, um buraco negro de tempo. Agora você usa isso como recompensa para estudar. A série, o filme, enfim. Você pode utilizar esses mesmos recursos como recompensa. Porém, aqui um ponto importante é, você não deveria, não é interessante que você utilize o mesmo joguinho, o exato mesmo joguinho, a exata mesma série, a exata mesma rede social. Então, Instagram eu tinha acesso livre, agora virou minha recompensa. Não utilize a mesmíssima, porque nesse caso você já tinha acesso livre àquilo e inventar que agora você precisa estudar para fazer aquilo tende a não funcionar muito bem. Tende a ser um excelente gatilho, olha aí o termo gatilho, para você sabotar o seu hábito de estudo que você está criando agora. Por quê? Porque antes eu já tinha acesso livre àquilo. Por que agora eu tenho que fazer isso? Vira a mesma questão que eu mencionei de alívio por alívio, eu consigo alívio de outro jeito. Tem formas mais fáceis de conseguir alívio me distraindo, me entretendo. Aqui vai ser a mesma coisa. Seu cérebro, tirando ele de você para explicar o meu ponto, seu cérebro vai olhar para isso e vai pensar, mas agora você quer que eu faça X para ter acesso a isso? É isso que você quer que eu faça. Antes já era livre, agora eu tenho que fazer isso. Eu acho que vai ser mais fácil sabotar esse hábito seu e a gente volta para o que era antes, para nossa dopaminazinha gostosa, certo? Mais ou menos é assim que funciona. Então, você vai escolher um joguinho, escolha outro, um que você não joga ainda, que você gosta, que você já conhece, já gosta daquele tipo de jogo, já sabe que é bom, realmente vai funcionar como uma recompensa, tá? Porque se não funciona como recompensa, não é recompensa. Tem que ser bom para você. Você já sabe que aquele jogo é bom, você já gosta daquele tipo de jogo, mas você não joga ele ainda. Você já gosta daquele tipo de série, sua amiga indicou, seu amigo indicou, seu namorado indicou, e você não começou a ver ainda. Aí você pode utilizar uma coisa que você ainda não tem acesso como recompensa. Beleza? Esses são pontos importantes. E só para concluir o nosso vídeo com o disclaimer que eu falei que ia te dar, a ideia é que essa recompensa ela não dure para sempre. Em algum momento, você mesma vai começar a perceber que não precisa mais da recompensa para estudar. No início fazia super diferença, mas agora não precisa mais. Agora eu não tenho acesso à recompensa logo, não tenho vontade de ter acesso a ela logo em seguida, e mesmo assim eu estou estudando. A grande pergunta que você vai fazer nesse momento é: ok, eu não estou acessando a minha recompensa mais, mas eu continuo estudando? Se eu continuo estudando, então significa que seu hábito de estudar já é independente daquela recompensa arbitrária inventada que a gente está utilizando aqui de recurso para estudar. Mas se você, de repente, parou de engajar porque parou de acessar a recompensa, então volta para a recompensa porque ela ainda é importante. Você ainda precisa de musculatura, do estar lá todo dia, você precisa de musculatura da sua constância, estar lá mais vezes até que o hábito tenha a chance de se instalar na sua rotina. E é isso. Esse é o ritual. Essa é uma forma excelente de você começar a modificar a sua relação com os estudos. E olha, só esse vídeo aqui renderia um curso inteiro ensinando as pessoas como colocar isso em prática, já que isso é poderosíssimo. E na prática tem realmente um curso ajudando com isso. Eu queria convidar você, inclusive, a conhecer o Desafio 28D, que é um desafio em que, em 28 dias, eu te ensino, lá no dia 1, a montar o seu ritual de estudo com ainda mais detalhes do que eu passei aqui, entrando ainda mais na minúcia e etc e tal. E, além disso, te explico como é que você sucede por cada uma das fases. São 4 fases, cada fase tem 7 dias, e aí você completa o 28, por isso o desafio 28D. E aí existe, por exemplo, a instrução de em que momento você acrescenta mais tempo de estudo, porque você começou bem humildezinho, mas a ideia é que você vá progredindo, onde é que você adiciona, dou mais exemplos sobre recompensas boas, enfim, entro mais em detalhes
tem conquistas que você vai acumulando, você vai aumentando o seu nível, é uma coisa gamificada, é uma coisa bastante bem pensada e bastante gente tem visto o efeito disso na prática. Então eu queria convidar você a conhecer. Em todo caso, eu vou concluir o vídeo de hoje pedindo para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu no canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário. Eu respondo absolutamente todos os comentários, nem que seja com a reação. Mas se for uma dúvida, eu vou responder com texto mesmo, porque não dá para responder com uma reação uma dúvida. Então fica à vontade para deixar a sua, ou mesmo deixar um feedback positivo se isso te ajudou, se você já colocou em prática e já viu os efeitos disso. Beleza? Então se foi bom para você, deixa um like. Nem falei do like, né? Deixa o like também. Se inscreve. Deixa um comentário, nem que seja com uma dúvida, uma crítica, super aceito. Porque aí o YouTube vai entender que aquilo é pelo menos relevante e vai indicar para mais pessoas. Beleza? O link para o desafio 28D está aqui embaixo. Vejo você no próximo vídeo. E é isso, humanidade. Seu desafio é a humildade.